Então, pessoal, muitas pessoas me perguntam quem foi que criou o diabo. Parece uma pergunta um tanto quanto infantil, mas é uma pergunta interessante. Bem, a ciência não consegue provar a existência ou a não existência do diabo. Porém, a Bíblia Sagrada, que é comprovadamente tanto no aspecto científico como ah, no aspecto histórico, que é um livro confiável naquilo que ele fala em toda a sua totalidade, né? A minoria de acadêmicos que não creem na Bíblia, sendo já eu redundante, não passa de uma minoria. Majoritariamente, ateus e não ateus, que são intelectualmente honestos, em todo o, em toda a sua totalidade, né, praticamente, concordam que a Bíblia ela é 100% confiável naquilo que ela se propõe a falar. Então, partindo desse princípio, ainda só salientando que nós não precisamos da aprovação, né, assim, de científica para acreditarmos na existência de Deus, como sendo a causa primária de todas as coisas. Então, partindo desse princípio, é que muita gente tem a ideia e até mesmo existem algumas linhas calvinistas que acreditam que Deus é o autor do mal, como sendo também o autor e o criador de Satanás. Pois bem, vamos partir de fato do que a Bíblia diz, o que o texto diz. O texto bíblico mostra que só existe um ser que existe por si mesmo, né? É o grande eu sou, né? É o próprio Deus. É o único ser que, usando aqui uma linguagem antropomórfica, é o Deus que existe por si mesmo, né? Porque, na verdade, essa ideia de existência é uma ideia humana, não passa de um antropomorfismo. Porém, a ideia de que Deus criou todas as coisas, que não é um fato, na verdade, e não uma mera ideia, mas um fato. Deus é o criador de todas as coisas. Nós temos que avaliar o caráter dele. Primeiro, é um caráter amoroso, fidedigno, absoluto, santo e tudo aquilo que estiver relacionado ao bem. Então, de uma mesma fonte não pode jorrar o mal. Deus não poderia ter feito o mal sendo ele a fonte daquilo que é bom. Então, quem criou Satanás? Né? A resposta eu encontrei, né? Claro, na própria Bíblia, né? E a Bíblia deixa claro que Satanás ele não é feito, Satanás ele se transforma em Satanás, né? Ele foi criado como um anjo e a partir de então ele vai e por opção dele ele se torna Satanás. Mas uma coisa interessante, Ed Renekiewicz, ele fala nesse livro aqui, né? Eu achei engraçado, é que os filhos deles perguntaram a eles, o filho dele perguntou para ele, o papai, quem fez Satanás? Aí ele responde, Lúcifer. Lúcifer fez Satanás. Porque Deus criou Lúcifer. É uma terminologia bíblica, né? Porque não existe a palavra Lúcifer na Bíblia, mas é uma terminologia. E essa terminologia, né, a partir ali do capítulo 28 de, de Isaías, né, o capítulo 28 de Isaías, e por conta desse capítulo 28, de Isaías não, de Ezequiel, Ezequiel 28, Isaías 14, é que surgiu a terminologia ali, Lúcifer, né? Porque Lúcifer tem a ver com aquele que brilha, aquele que é luz, aquele que refugia, né? Então, Deus cria um anjo de luz. E esse anjo de luz, por opção, se rebela contra Deus e ele mesmo se faz diabo. Pois bem, Deus não criou o diabo, foi ele mesmo que se fez diabo. O que nós entendemos
para fechar esse vídeo aqui, você compartilhar ele com mais pessoas, é que também pessoas podem se tornar diabo, né? Pessoas podem se tornar diabo. No sentido de que a palavra diabo significa acusador, perseguidor, e pelo contexto bíblico, né? A palavra diabo está sempre relacionada àquilo que é mal. Quando é que um homem, uma pessoa pode se tornar diabo? Ela se torna diabo quando o seu ego, né, é um ego acima de tudo, acima de todos, certo? É quando o seu ego ele é preponderante, é aquilo que domina você, é aquilo que está acima de tudo. Eu quero mostrar aqui nesse livro com as palavras de Ed Renekiewicz que eu achei bastante interessante. Todo ego que se pretende absoluto é diabo. O que é um ego absoluto? Aquela pessoa que acha que ela pode, ela é melhor do que as outras, sabe? Ela não depende de nada, de ninguém, ela é absoluta. Então, essa pessoa você tem que ter cuidado. E se essa pessoa for você, tenha cuidado consigo mesmo. Porque você está passando a ser, você está passando a ser, né, diabo. Deixando de ser um ser humano para ser diabo. E se de repente você convive com alguém de um ego absoluto, né? Então você está convivendo com o diabo. Que Deus te guarde, que Deus te oriente, que Deus te ajude. Compartilhe aí esse vídeo com mais alguém, porque eu tenho certeza que essa palavra pode alertar e ajudar as pessoas a não se tornarem diabo e se elas se depararem com alguém que se fez diabo, elas possam ser livres disso. Deus abençoe.